Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é santo. Ele é santo. Você pode cantar mais um pouquinho isso? Essa verdade. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ele merece. Ele merece a tua adoração. Ele se agrada da sua adoração. Ele se manifesta na adoração. Ai. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ele quer te abençoar na adoração. Santo, santo, Aleluia. Aleluia. que era Tu és o poderoso, o Pai que nos ama. Oh, você tem tão cuidado de nós, Pai. Obrigada. louvores ao Rei dos Reis. És Recebe, Pai. tudo para mim, Recebe a adoração dos teus filhos. adorarei. Recebe, Pai. Que suba como um aroma agradável diante das tuas narinas, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, porque tu és bom. Aleluia. Você pode se sentar. Obrigado, meninos. Ei, que unção maravilhosa. Gente, é bom demais estar na presença do Senhor, sempre. Todos os momentos. Você já começou a receber dele? Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos irmãos, seja convosco, essa paz gloriosa, maravilhosa, que transcende o entendimento humano. Aleluia. Amém. Eu quero conversar com vocês algumas coisas que o Senhor fala com a gente, né? Obviamente. É tão bom assim, a gente lê muito a Bíblia, lê livro, mas é bom quando o pastor pede para a gente ministrar, porque aí a gente vai estudar, vai realmente se aprofundar em algum assunto, algo que o Senhor coloca no nosso coração, e é maravilhoso. A gente tem medo, dá uma vontade de dizer não quero, mas depois é muito gostoso. Eu espero poder transmitir a vocês aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Então, o título da nossa mensagem é Concorde com Deus. Concorde com a sua palavra. Concorde com aquilo que Ele fala ao teu respeito. Concorde que você é guiado pelo Espírito Santo. Concorde que você pode ouvir o Espírito de Deus. Amém? Vamos começar lendo João 1:12. Abre lá a tua Bíblia, coloca na tela. É bom que você ouça e visualize a palavra, né? Diz lá, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos nós aqui já recebemos a Cristo, amém? Se você está me ouvindo e ainda não, você vai fazer no final essa confissão. É muito simples. É confessar o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. O único que pode fazer algo pela sua vida e transformar a sua vida. Não há outro.
Então, quando nós recebemos a Cristo, imediatamente nós entramos na família de Deus, imediatamente pertencemos a essa família e o Espírito de Deus vem habitar em nós. É imediato. Amém? Romanos 8,14, vamos lá. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que maravilha, a palavra se completando, se respondendo. Então, se nós somos filhos de Deus e imediatamente o Espírito habita em nós, como filhos de Deus, todos são guiados pelo Espírito de Deus. Está pegando? São verdades que a gente precisa entender, crer, declarar e praticar. Amém? 1 João 4,4. Nós vamos embasando aqui na palavra, a gente vai conversando um pouquinho. Maior é aquele que está em vós. Quem está em vós? O Espírito Santo. Aleluia. Do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? Satanás, as trevas. Olha que poder, gente. Nós recebemos a Cristo, recebemos o seu Espírito, e ele é maior, é muito maior do que tudo isso que está no mundo. Que às vezes você fica com medo, eu também, de notícias, de coisas, achando ele tem um poder. Mas ele não é nada, Jesus já venceu ele. Ele só anda ao derredor, ele anda nesse mundo decaído. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, temos o maior dentro de nós. Amém? Então, no novo nascimento, a gente recebe esse Espírito e recebe esse poder, esse dunamis. Num devocional do Rick Renner, ele fala uma outra palavra no grego, não sei se é kratos ou alguma coisa assim, para esse poder da ressurreição do Espírito Santo. Eu falei, que top, gente, a gente tem esse poder que ressuscitou Jesus Cristo do inferno dentro de nós. Pensa, a gente não para muito para meditar nessas coisas, porque a nossa mente está muito no natural. Nós precisamos estar mais no Espírito, mais na palavra. Amém? João 16:7, abre lá. Jesus falou, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para quem? Para vós outros, para nós. Jesus veio nessa terra e ele precisou ir para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse para nós. Jesus deu aquilo que havia nele. Pensa lá nos evangelhos, quando você lê tudo que Jesus operou como homem, mas com o Espírito Santo que estava nele. Ele deu para nós. Você não pegou esse poder? Não. Jesus andava nessa terra no poder do Espírito Santo. Ele foi e deixou esse poder para nós, o Consolador, que pode todas as coisas. Mas nós vivemos muito aquém desse poder. Nós precisamos entender essas coisas para viver além. Com o Espírito de Deus, que é a nossa força. Amém? Esse Espírito, ele vem para quê? Jesus deixou o Consolador. Consolador é aquele que consola, para nos ajudar mesmo. Ele sabia que a gente ia precisar desse Espírito, de um consolo, porque ele não estaria mais nessa terra. Então ele deixou o Espírito Santo dele, habitando em nós, para nos consolar, nos ajudar, para que nós errássemos menos, para que a gente acerte mais na nossa vida, para que a gente tenha essa vida de sucesso, de abundância, de poder em todas as áreas. Amém? João 16:13. Quando vier, porém, nós estamos falando do Espírito de poder que Jesus nos deu. Vai conectando as coisas. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda
verdade. O Espírito de Deus, que é a verdade, ele nos guiará a toda verdade. Porque ele não vai falar de si mesmo, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O que o Espírito Santo ouviu e que ele vai falar para nós? Pensa comigo, o Espírito Santo vai falar para nós tudo o que ele ouviu. Ele estava lá desde o Gênesis, na criação do mundo, com o Pai e com o Filho, criando todas as coisas. Ele é desde sempre. Ele tem o conhecimento de toda a verdade, de todas as coisas. Não tem nada que o Espírito Santo de Deus não saiba. Ele ouviu tudo. E ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Pensa nisso, vamos deglutir isso aqui, vamos mastigar. O Espírito Santo, que Jesus deixou para nós, que a gente já leu aqui. Ele estava lá com Deus desde o princípio. Ele ajudou a criar o mundo, ele era o Espírito que parava sobre as águas, sobre a face das águas. Ele ajudou a criar, ele sabe de todas as coisas. E o Senhor nos deixou, ele ouviu tudo. E ele diz aqui, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele vai dizer para quem? Para nós, que somos os filhos. É para nós que ele vai dizer. Para os filhos que são guiados por ele. Não lemos lá em Romanos 8,14? Que todos são guiados pelo Espírito, são os filhos de Deus? E por que então a gente anda numa vida às vezes tão fracassadinha, tão cheia de confusão, tão cheia de problema, tão cheia de confusão, de angústia, de perturbação, se esse poder habita em nós, sabe de tudo, sabe todas as coisas, ele sabe do futuro, tudo aquilo que há de vir, ele sabe todos os seus dias e os meus. Até 31 de dezembro de 2025, ele já visitou. Ele conhece toda a ciência, toda a inteligência. Não tem nada que o Espírito Santo não saiba. Ele sabe dos seus negócios, ele sabe da sua saúde, ele sabe tudo que você precisa saber. Ele nos ajuda em todas as coisas. O Espírito que ouviu tudo, ele vai nos dizer, nos anunciar todas as coisas. E as que hão de vir, então não se preocupa com o seu futuro. Com o governo, quem vai ser, quem vai sair, quem vai entrar, se aumentou, se diminuiu. Não, ele conhece o teu futuro. E o nosso Pai tem prazer em nos abençoar. E quem nos ajuda? O seu Espírito, que foi nos dado, que habita em nós. No momento que a gente nasceu de novo, esse Espírito já está em nós, nos ajudando. Só que a gente está muito focado nas coisas naturais. Nós precisamos ser mais espirituais, mais sobrenaturais. Amém? O Espírito Santo ajuda os estudantes. Se você precisa estudar, desde o pequenininho, ensina teu filho que o Espírito Santo ajuda ele a estudar, a entender as matérias, a discernir o que ele deve estudar. E tem um monte de coisa para estudar. Quem é estudante universitário, de faculdade, sabe como é isso, ensino médio. Aqueles livros dessa grossura. Mas o Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa estudar para aquelas provas, para você ser bem-sucedido, para o teu filho, teu neto, ser bem-sucedido, você ser bem-sucedido num concurso. Ele nos ajuda em todas as coisas. O Espírito Santo nos ajuda nos nossos relacionamentos. Ele sabe como a gente deve se comportar, como a gente deve fazer. Como o ser humano se comporta. Ele sonda e perscruta o coração humano. Ele sabe o que está no coração do meu marido, ele sabe o que está no meu coração, do meu filho.
se eu for até Ele, Ele vai me ajudar a ajustar no relacionamento. Ele vai, porque Ele nos conhece. Agora a gente precisa se submeter a Ele. É necessário submeter-se ao Espírito. Como que o Espírito nos fala? Como que Ele nos ajuda quando a gente se submete a Ele? Pode ser pela palavra, pelo testemunho interior. Ele pode nos revelar alguma coisa por visão ou sonho, mas é mais raro. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo, pelo testemunho interior. Suave, às vezes rápido. Ele é bem suave. E muitas vezes a gente se engana, as pessoas se enganam, porque elas querem ouvir de Deus soluções e direções de uma forma espetacular, de uma forma glamurosa, uma visão, um anjo que desce com a espada desembainhada e aquela coisa, e aparece para você com as botas douradas de bronze para te falar. Não, raramente. Ele pode se manifestar de uma forma espetacular? Pode. Mas isso vai ser muito, muito raro. Uma vida toda da gente, talvez a gente tenha uma experiênciazinha dessas. Mas ele sempre vai ser sobrenatural. Porque o Espírito é sobrenatural. Ele não é natural. Então ele vai nos falar pelo testemunho interior. Aquilo que a gente precisa saber. Amém? Esse testemunho interior, ele sempre vai ser precedido e procedido após pela paz. Como é que a gente sabe? As pessoas me perguntam, como é que eu sei que eu estou sendo direcionado? Como eu sei que é de Deus? Como eu vou ter certeza se Deus está falando comigo? Não. Pela paz. A Bíblia fala que a paz é o árbitro do nosso coração. Se houver confusão, agitação, para tudo. Deus não está nesse negócio. Deus é um Deus da paz. Ele nos guia pelo testemunho em paz. Ele nunca vai nos guiar em confusão, agitação, nervosismo, etc. Amém? Aí eu lembro que quando a gente é novo convertido, a gente assim é bem... Eu acho que vocês tiveram isso também, né? Quando vocês se converteram, devem se lembrar. A gente tem tanta direção do Espírito, a gente ouve. Eu tinha a impressão até que eu estava ouvindo audível, falando comigo, umas 2 experiências. Aquelas coisas, aquele amor, aquele desejo de servir ao Senhor. E a gente nem questionava, já queria obedecer logo, sair correndo, fazer um negócio que o Espírito estava mexendo com a gente, aquele desejo de realizar. Porque o Espírito estava achando em nós, na nossa nova identidade de novo filho, uma oportunidade, abertura, sem questionamentos, sem perguntar, um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. A gente ia com toda a ousadia, meu Deus, Deus falou para falar com aquela pessoa, tem que falar, e via, nem queria saber como é que era o negócio, preciso resolver essa questão. Era maravilhoso. Vocês se lembram de algumas experiências assim? Eu me lembro. As minhas estão muito vivas em mim. Foram muito marcantes. Mas aí depois, a gente vai crescendo espiritualmente. E por que não mais é assim? Né? Não é desse jeito. Que a gente não tem tanta direção, a gente não consegue mais ouvir. Ai, meu Deus, não estou entendendo, está tão difícil. Porque a gente vai crescendo, vai deixando muitas coisas tomarem lugar na nossa mente. A gente vai abafando o espírito e dando mais vazão para o natural, para a nossa alma. Aí fica difícil mesmo para ouvir o espírito. Porque o espírito é manso, é suave, é delicado. E a gente precisa estar atento, sair da agitação. Amém? Então, quando a alma, essa alma, com toda essa confusão da mente, ela domina o espírito, a gente não ouve o espírito. A gente não entende, não sabe o que fazer. Mas quando a gente vai deixando o espírito
dominar, porque Deus está falando o tempo todo com a gente. Se a gente se recordar, a gente lembra. Depois que aconteceu um negócio errado, é só comigo não, eu acredito. Depois que aconteceu um negócio errado, puxa vida, bem que eu tive aquela sensação, não era para fazer isso. Depois que a gente fez a coisa errada. Mas a gente, sabe, a gente entendeu que o Espírito está falando com a gente, querendo nos livrar, porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece as coisas que hão de vir, a gente leu. Ele quer nos livrar do mal. Só que a gente não está dando muita importância. Eu passei por muitas experiências assim. E aí eu estou aprendendo, quero ficar mais atento. Falei, Espírito Santo, quero ficar atento. Quando vem aquele toque, faça isso, não faça aquilo, liga, não liga, deixa, não compre, compre. Ficar ligado com essas coisas pequenas. Coisas pequenas mesmo, uma bobagem dentro de casa até. De uma coisa que quebrou e você teve aquela sensação, não devia ter, nossa, não era para ter posto esse negócio aqui, puxa, aí quebrou a coisa. O Espírito avisando, Ele quer nos ajudar em todas as coisas, qualquer coisa dentro da sua casa, do seu trabalho, dentro do seu ministério, dentro do seu casamento, com os seus filhos, nos seus estudos. O Espírito quer nos ajudar em todas as coisas. Não é só nas coisas espirituais, ou nas coisas muito complicadas, muito difíceis de resolver. Não, coisinhas bem pequenas. Eu tive uma experiência que eu me lembro muito bem. O Espírito me avisou uma semana. E eu falava, pior de tudo, ainda bem que ela estava bem recente ainda. Eu fazia uma conversão errada para levar os meninos para a escola, que agora até virou correto, ali no LBV, entre aqueles hospitais e vira pela LBV, aquela ruazinha, não podia. Uma semana. A menina que é comigo e o Jade falavam, não pode fazer isso. Eu falava, não pode. Eu entrava por ali, porque eu não queria ir lá embaixo dar a volta para ir no Notre Dame. Uma semana, na sexta-feira, estava o Detran lá. Entrou uma moça e depois eu, caneta, levamos uma multa. Uma semana, eu sendo avisada, ainda falando com a minha própria boca. Aí eu comecei a aprender, levei uma canetada, pronto. Onde o Espírito falou, não passa. De vez em quando se fura um sinalzinho, daí vem, epa, não faça mais isso, não vale a pena. 30 segundos, 10 segundos para você pagar R$200. Ele fala comigo, menino, ele fala essas coisas, ele quer me livrar de prejuízo. Então ele nos ajuda em todas as coisas, são coisas inesquecíveis na nossa vida, do Espírito nos alertando para tudo. Amém? Então Deus criou o Espírito, o corpo e a alma. Eu vou falar um pouco da alma, falar um pouquinho mal da alma, porque ela atrapalha a gente ouvir o Espírito. Mas eu quero que você entenda muito bem, Deus criou a alma. Ele nos criou um Espírito que habita nesse corpo com uma alma. Essa alma ela tem vontade, emoções, ela tem uma mente, ela tem inteligência. Foi Deus que fez assim, gente, tudo bem, tá? A gente só vai falar para a gente entrar num equilíbrio das coisas de Deus, para a gente ser guiado verdadeiramente pelo Espírito, para a gente ser treinado. Então, Deus criou o homem dessa forma. Se a gente não tivesse emoção, ninguém ia amar ninguém ia chorar, ninguém ia rir, ia ser todo um robô. Deus criou assim mesmo, para a gente ter emoção, para a gente chorar, para a gente se compadecer. Mas Deus é Espírito e Ele quer que a gente se relacione com Ele espiritualmente, pelo Espírito. Ele só vai falar com a gente no nosso espírito. Ele não vai falar aqui, na nossa mente. Às vezes é difícil compreender essas coisas, mas eu fiquei maravilhada que eu estudei isso aqui, fiquei entendendo mais. Eu oro em nome de Jesus, que o Espírito de Deus, Ele mesmo, faça você entender isso. Essas coisas. Anota esses versículos e leia você mesmo. E vai digerindo, para você entender esse poder do Espírito Santo de Deus na tua vida, na nossa vida. Amém? Então, Deus só vai nos guiar pelo Espírito. Em João 10, 27, Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. A voz de Jesus hoje é pelo Espírito Santo. Então, nós vamos ouvir a voz dele no Espírito. Então, nós somos ovelhas do seu pastoreio, nós precisamos ouvir esta voz, para a gente ser bem sucedido em todos os nossos negócios, na nossa vida.
Amém? Eu quero ler um provérbio que eu achei bem interessante também com você, Provérbios 20 e 27. Eu vou ler em duas versões, vou ler na Ara, pode pôr lá, 20 e 27. Aleluia. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem é a lâmpada, é a luz que Deus joga, o Espírito joga para revelar as coisas para nós. Essa luz é que vai revelar o corpo, vai revelar as outras coisas. Quando o Espírito de Deus joga a luz dele no nosso espírito, o nosso espírito vai esquadrinhar, vai distinguir, vai discernir o nosso corpo, a nossa alma, aquilo que a gente precisa. Amém? Eu quero ler para você na King James, se você tiver aí para... Ela é interessante também, esse versículo. Na King James diz assim, o Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Então, ele joga a luz no nosso espírito. O nosso espírito reflete na nossa inteligência e no nosso discernimento, para que esse corpite aqui realize as coisas de forma adequada. Amém. Aleluia. Nós vamos avançar nisso, nós vamos crescer. Glória a Deus. E o que nos impede, então, da gente ser guiado, da gente ouvir o Espírito Santo, esse poder que habita em nós, e a gente ser melhor, mais bem-sucedido, se dar melhor em todas as nossas ações da vida? O impedimento é, como eu falei, a alma. Deus não é contra a alma, é esse desequilíbrio da alma. Dentro da nossa alma está a nossa mente, a vontade e as emoções. O diabo está nessa mistura? Também está. Mas um pouco é nós mesmos. Porque o diabo ele só vai influenciar a nossa mente. Ele não pode influenciar o nosso espírito. Ele influencia a mente. Mas a maioria das coisas somos nós mesmos. Ele nem precisa fazer muita força, não. A gente atropela as coisas. Porque a alma, ela só trabalha no natural, no âmbito natural. A gente já falou, o espírito é com o espírito. A alma é no natural, aquilo que a gente está vendo, pegando, tocando. E eu quero falar para você, eu quero mostrar para você, agora em Hebreus 4:12, como Deus é tão sábio, Ele deixa essa direção desse equilíbrio. Ele nos deu alma, corpo e espírito. Mas também Ele nos orienta para a gente ter esse equilíbrio. Leia lá comigo, 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus, ela divide a alma e o espírito. Então nós precisamos entender muito bem o que é o espiritual e o que é alma, que nos atrapalha. A alma é maravilhosa, Deus deixou para nós. Mas quando ela entra no desequilíbrio, de agitação, de confusão, ela nos prejudica. E a palavra diz que a espada do Espírito, a palavra, ela divide alma e espírito. Nós precisamos discernir isso. Não deixar que essa alma domine sobre o espírito. O espírito é que tem que dominar sobre essa alma, sobre as nossas emoções, sobre as nossas vontades. E aí sim a gente vai ser bem sucedido. Até lá esqueci o endereço, mas acho que é Timóteo, que ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio. Você vê que toda a palavra ela se completa, ela vem nos ajustando, nos alinhando, nos balizando para o que o Senhor quer. Então, o que é a mente?
Mente é inteligência. Ela pensa demais, a nossa mente, ela pensa. A pessoa inteligente, então, que estuda muito, ela racionaliza demais, ela pensa demais. Se vier coisa espiritual, às vezes ela diz que não faz sentido. Se Deus estiver direcionando alguma coisa, não estiver dentro dos estudos dela, ela não vai aceitar, porque ela vai achar que não é daquele jeito, porque ela é muito inteligente, ela tem que provar. Mas será que essa direção, e o pró, e o contra? Mas será que eu vou me dar bem? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder com essa decisão? Será que isso aqui é certo mesmo ou é errado? A mente racionalizando uma direção divina. Não dá. Quando o Senhor dá uma direção, a gente não tem que ficar interpretando essa direção. Se a nossa mente inteligente ficar interpretando, a gente vai ficar em confusão, não vai obedecer. Porque é pela fé. É pela fé. Obedecer ao Espírito, receber uma direção, é pela fé, crer que está acontecendo, que Ele está falando. Então não titubeia, não interpreta, obedece. Ignora a mente, ignora os seus conceitos, os seus prós e contras, o seu certo, se é errado, se é assim, se é assado, se calculou matematicamente, se vai 2 mais 2 é 4. Não, Deus não é assim. É obedecer. Ignorar essa mente calculista do que vai acontecer ou deixar de acontecer. Senão a gente nunca vai ser guiado pelo Espírito Santo. Deus não nos guia pela mente. A mente, ela é incapaz de dominar o Espírito. Por mais inteligente, sábia, a pessoa mais do que ir mais alto que tiver na face dessa terra, ela não vai nunca alcançar o conhecimento que o Espírito tem. Como a gente leu lá naquele versículo. Ele conhece todas as coisas. Tem a mente humana de alguém que vai conhecer toda a ciência, todo o conhecimento emocional, humano, que ele estava lá desde o início, do Gênesis até hoje, ele sabe de tudo. Tem alguma mente capaz disso? Não tem. Então, a nossa mente limitada, por mais inteligente, ela não pode dominar o Espírito. É o nosso Espírito que tem que dominar. Amém? E se a mente dominar, a alma dominar, é confusão e perda. Dentro da nossa alma ainda existe a vontade. As nossas vontades, o meu querer, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, que eu acho que deve ser. Vontade está muito ligado com teimosia. Muitas vezes a gente pode receber uma direção do Espírito Santo, a gente está pedindo, ele nos dá a nota, mas não é do jeito que eu queria que fosse. Eu quero que você me ajude no meu casamento, pai. Daí ele dá uma direção para você fazer alguma coisa. Não, desse jeito não. Não, esse aqui não está certo, esse jeito não faz não. Não, Senhor, é outro jeito. É assim, ó, eu faço assim, assim. Não, isso é teimosia com a direção do Espírito. Aí nunca vai resolver aquele problema, porque a gente não conhece o que está no coração do outro, mas o Espírito Santo conhece. E se a gente está pedindo uma direção para o nosso casamento, para a educação de um filho, e Deus dá, pode ser uma coisa até absurda para mim. Mas se você tem certeza, é do Espírito aquilo, e você teve paz, entendeu que é o Espírito Santo. Mas a sua vontade, o seu querer de fazer do seu jeito, do jeito que você pensa, do jeito que você foi criada, do jeito que você aprendeu naquela igreja, ou do jeito que você aprendeu na sua família, não, esquece tudo. Deixa a vontade de lado, ignora essa vontade e recebe só a direção do Espírito. Obedece. Obedece de pronto, isso é fé. Obedecer o Espírito Santo é fé. Nós estamos falando dessa direção que está em paz conosco. Nós falamos que agitação, confusão, Deus não está nesse meio. Ele nunca está em confusão, perturbação. A direção do Espírito, ela vem naquela paz. Você reconheceu, mas a sua vontadezinha está diferente daquilo que o Senhor direcionou. Então, você não quer obedecer. Tem que deixar a sua vontade de lado. O que eu acho, o que eu penso, do jeito que eu fui criada, do jeito que eu acho que é certo. Não, deixa a sua vontade de lado. Aí você vai ter sucesso na vida. Amém? Em qualquer negócio isso, em qualquer situação, a gente pode querer que seja feita a nossa vontade. Por exemplo, a gente quer comprar muito alguma coisa. Geralmente, assim, né? Mas você, daí ora, era para comprar aquela casa maravilhosa.
mas o Espírito freou. Mas a sua vontade está ali brigando com o Senhor. Não é essa não é aquela outra. Mas ele sabe o que vai acontecer, se aquele vai ser um bom negócio ou não. A gente precisa aprender a obedecer à direção do Espírito. Amém? Nós vamos falar como que acontece isso. Outra coisa da alma é a emoção. Oh, a emoção. Tão bom a emoção, né? Rir, chorar, se alegrar. Uma delícia essa manifestação de emoção que o Espírito traz para nós. Eu amo isso. Mas a emoção sem controle, ela nos atrapalha a ouvir a voz do Espírito. Dentro dessa emoção, tem muitas coisas. Porque a emoção, ela é inconsistente. A emoção, ela muda muito. Ela é instável, ela é oscilante. Por quê? No momento a gente está super alegre, se acontecer alguma coisa, você já está odiando aquilo, aquela coisa. Não é assim? No momento está tudo bem aqui, aconteceu um negocinho, pronto. Nervoso, grito, confusão, impaciência, ansiedade, medo. Estava tudo bem. Você vê que a emoção, ela faz isso com a gente? E se a gente está nessa roda viva de sempre estar ansioso, com medo, agitado, a sua mente sempre perturbada com as coisas que estão acontecendo, isso é emoção. Sem estar controlada, equilibrada, a gente não consegue discernir a voz do Espírito quando você está pedindo uma direção. Ou ele vai te falar e você vai levar num sentido contrário até, errado. Porque naquele momento você está muito feliz, então você vai discernir que é para ser feito. Mas no momento que você está muito triste, rancorosa, alguma coisa assim, daí você vai discernir que aquela direção não é boa. Você entende como a emoção atrapalha? E a gente precisa entrar num equilíbrio para poder ouvir e entender o que o Espírito quer falar para a gente. Nessa questão de emoção, eu tive um exemplo uma experiência muito boa, quando o meu pai, depois que a minha mãe faleceu, ele veio passar uns dias em Brasília, e fazia muitos, muitos anos que ele não vinha, e ele estava deprimido e já estava num processo de demência, do Alzheimer, mas nada aparente, a gente não tinha nem exame, nada, a gente não sabia. Eu fazia muitos anos que ele não ficava comigo aqui, né? E que ele não entendia, né? Já idoso, ele sempre foi muito caladão, a gente não entendia como ele estava. Aí ele queria comprar uma tal de uma Gillette, e eu fui trabalhar no meu plantão, saí 6 horas da manhã, estava voltando 5h30 da tarde, vejo meu pai ali no Eixinho, vindo das 400 para cá, cansado, suado. Quando eu vi aquela cabeça branca de longe, falei, meu pai está perdido. Ele não sabe andar em Brasília. Faz anos que aqui as quadras são muito parecidas, os prédios. Tá, vi meu pai, não conseguia parar. Quando eu consegui dar a volta na 8, não consegui entrar, entrei na 10, aí parei lá na 8, que é fechada, desci correndo, e aí aquela ansiedade, aquele nervoso, aquela vontade já de chorar, aquele desespero. Cadê meu pai que não estava mais ali? Menino, pensa a vontade de chorar, bem grande que eu fiquei, porque eu sabia que ele estava perdido. Aí foi o momento do Espírito. Eu falei, Espírito de Deus, eu não vou chorar. Eu quero estar com a minha mente bem atenta, bem em paz, para você me dar uma direção. O que eu faço? Será que ele se embrenhou nessas quadras? Na 106, na 107, na 108? O que eu ia fazer? Aí eu subi, liguei para o tal, contei, ele tinha me dito que ele tinha saído às 1h40 da tarde, ele estava andando até as 5h30, perdido. Glória a Deus, primeiramente que o Espírito me fez vê-lo. E depois eu fui orando, Espírito, eu não vou chorar, eu estou bem em paz, fui orando em línguas, eu quero ouvir a tua direção, eu preciso ouvir a tua direção, me ajude, por favor, o que eu faço? Eu dou a volta ou eu me embrenho nessas quadras para procurá-lo? Aí dentro veio, volta. Aí fui dirigindo o carro bem devagar e olhando, né, nas quadras, de repente, ainda assim, né, vai que ele subiu. Mas quando eu desci da 8, ele já estava ali, glória a Deus. Aí parei, ele entrou.
Mas foi uma experiência tão maravilhosa do Espírito Santo na minha vida. Foi assim, emergencial, não foi tempo de estar lendo a Bíblia para receber da Bíblia, e muitas orações em línguas, e lá, não. Eu tive que me acalmar, eu tive que dominar a minha emoção, o meu choro, a minha ansiedade. Ali, logo, rápido, para o Espírito poder falar comigo. Então eu digo para você, é possível. É possível, porque eu tive essa experiência, foi poderosa na minha vida. Uma das, foi muito marcante. E aqui, volta. Foi maravilhoso, gente. Aí quando saio na quadra, pronto, meu pai estava ali. Levo para casa, aí toda aquela coisa, ele não adianta, aí tudo bem, tudo em paz. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele sabe todas as coisas. Eu quero que hoje essa palavra entre em você e te ajuda mesmo a você ser totalmente dependente do Espírito Santo. Jesus foi o nosso maior exemplo. Como é que faz, então, se eu ando, né? Eu estou deixando assim a minha alma, minhas emoções, a minha vontade, a minha inteligência está dominando mais, que está atrapalhando eu ouvir. Está fazendo ruído ali para que eu ouça o Espírito. Como que Jesus fazia nos evangelhos? Diante daquela multidão, aquele povo todo atrás dele, discípulos, todo mundo falando, gritando, ele se retirava um tempo para orar, para acalmar aqui a cachola. Ele era um homem. Ele era um homem também, guiado pelo Espírito Santo. Ele se retirava para se acalmar a emoção dele, o espírito dele. Imagina o dia inteiro, gente pegando, falando, orando, ensinando, curando, os fariseus atrás dele, maldizendo e fazendo coisas. A gente não pode nem imaginar, tem que entrar naquele mundo. Quando a gente lê Rick Renner é muito legal, porque a gente consegue, ele entra com detalhes, porque ele estuda, a gente entra naquele mundo lá de Jesus, dos fariseus, daquela de Israel, é muito legal. Eu aconselho a você a comprar as pedras preciosas e ir lendo. É muito bom, vai te trazer muito entendimento para o seu crescimento espiritual. Jesus, então, ele se afastava, ficava só, para aquietar a sua alma, para orar ao Senhor, para ele receber as instruções. Ele precisava receber instruções. A gente lê nos evangelhos todos. Ele dizia, eu faço o que vejo o meu pai fazer, eu digo o que ele me diz. Não era assim? Eu não sei se eu troquei as bolas, mas era isso. Ele falava e fazia o que o pai dizia para ele fazer. O pai não aparecia para ele, não. Não diz no evangelho que apareceu o anjo, que veio um fogo. Não. Dizia que ele orava e que ele ouvia o pai falar com ele. E para nós é a mesma coisa. Para a gente se dominar essa mente ansiosa, cheia de preocupação, a gente precisa ter um tempo, a gente precisa se retirar, ler a palavra, orar em línguas. Eu não sei se Jesus orava em línguas, mas eu acho que ele orava em aramaico, era quase parecido. Orar, a gente precisa orar em línguas. Isso acalma o teu espírito. Uma outra experiência que eu tive com a minha cachorrinha, que eu tinha mastite, era um ciúme danado com aquela cachorra. Eu não deixava nem o cara lá do pet shop cortar, porque às vezes que eles cortavam o cabelo tudo errado. Eu que cortava aqui, ela aqui, para ficar bonitinha. Um dia eles cortaram mal. Pensa o nervoso que eu fiquei, uma coisa assim, demoníaca, eu digo. Por quê? Porque a gente ia fazer um evangelismo na creche. Eu estava tão irritada com aquilo. Eu irritada, meu Deus do céu, mas nossa, eu queria ir lá e falar, eu queria brigar com os caras, cortou a barbicha da minha cachorra aqui, da Lilica. Entrei no carro, a gente foi. Fui orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E a paz que transcende. E o perdão veio. Oh, meu Deus, oh, pai, vai crescer, o pelo cresce de novo. Mas, gente, eu estava irada com aquela... olha, uma bobagem. Era uma bobagem. Você vê como o diabo pega a gente, né? Aí foi orando em línguas, e veio o perdão, e veio a calma, e veio aquela paz, pronto. Acabou. Então, você vê que são coisinhas do nosso dia a dia, que a gente fica agitada, e a oração em línguas nos ajuda, o retirar-se.
para orar, muitas questões da nossa vida cotidiana, de casamento, de filhos. É preciso a gente ir lá para o quarto, aquietar nossa mente, orar, se colocar diante do Senhor, para essa paz vir e a gente começar a ouvir o Espírito Santo. Sabe que às vezes o que ele vai dizer para a gente? Você não é essa florzinha toda também. Você também tem seus defeitozinhos, não é só ele, tá? Você também é assim, tem umas coisinhas suas. Ele fala, gente, é bom demais. Daí você, tudo bem, a gente se recompõe. É maravilhoso a gente ter esses momentos com o Senhor, deixar a oração de línguas trabalhar em você, para Ele te falar coisas, para você se aprumar, se ajustar, ser uma cristã melhor, uma pessoa melhor, mais tranquila, mais bem-sucedida, ouvindo mais Ele, para a gente não errar, para a gente errar menos. Amém? Reagan fala, eu quero até indicar antes que eu esqueça, 2 livros maravilhosos, ó, Seguindo o Espírito Santo e Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Leia esses livros, você vai crescer bastante. Reagan fala nesse livro e outros do sinal verde e o sinal vermelho. Então, meu tempo já está acabando. Corre, Jussane. O sinal, geralmente, o Espírito vai nos guiar mais por esse sinal vermelho, que é o freio. Geralmente vai ser assim, a gente quer uma coisa que, né, quer fazer, aí, se você sentir a paz, tudo bem, mas geralmente vem esse sinal, quando não está legal, ele vem com esse sinal vermelho, que é aquele freio. Não vai, não desenrola. Você quer fazer a tua vontade, né, quer fazer, mas por dentro tem uma coisa que segura, não te deixa fazer. Então, a gente está atento a esse freio, a esse sinal verde, a esse sinal vermelho. Quando está verde, flui, não tem impedimento, não tem perturbação nenhuma. O sinal vermelho vem aquela perturbação, vem aquela coisa, não sei, é ruim. Agora, o verde não, você está em paz e prossegue. E uma outra coisa, eu estou orando tal e não veio direção nenhuma para uma situação, gostaria de comprar alguma coisa, por exemplo. E até estou orando, será que eu compro, será que eu não compro? E surge uma oportunidade, vamos assim dizer. Deus não te deu direção nenhuma. Então você usa a sua inteligência mesmo, o seu bom senso, o equilíbrio. Porque o Espírito, né, esquadrinha a nossa inteligência, o nosso discernimento. Então, se você precisa, vou contar uma outra experiência minha para contextualizar que a gente entende melhor. Por exemplo, depois da pandemia, o Herto sempre quis comprar um sofá de couro. Queria, e eu não desfazia do meu sofá, porque meu sofá era muito bom, madeira boa, tinha 30 anos já ele. Era mandando forrar, trocar a espuma, mas era aquele do bração, assim, aquela coisa bem antiga, né? 30 anos atrás. Eu disse, não vou trocar esse sofá da madeira fraca, não compro. Estava lá. Um dia depois da pandemia, não sei, acho que em 2021, no início, eu inventei de querer comprar uma corda para pular corda. Era um sábado, então vamos lá na Decathlon comprar essa cordinha para a gente pular corda. Compramos 2 cordinhas, uma para mim e para ele, está até hoje lá, não saiu nem do lacre, a corda. Aí Jader, como gosta sempre de lanchar, falou, vamos no Casa Parque, vamos ver se tem alguma coisa gostosa? Vamos lá, era sábado, era finalzinho, estava ali passeando, né? Estava as lojas começando a abrir, aquela coisa, em 2021. Aí, passando pela loja, o sofá de couro, gente. 2 pelo preço de 1, porque a gente já sabia os preços. Aí não precisava decisão do Espírito para ali, né? Era uma coisa que a gente já queria, que já estava no coração dele. Eu falei, Herto, essa é a chance agora. É a chance de você comprar esse sofá. Aí eu vi que a coisa era bom, pesadão, tudo bem. É a tua chance de comprar esse sofá de couro. Aproveita. Aí deu tudo certo o negócio. Foi beleza, pagamos metade do preço que era real, coisa boa que está lá, quem já foi lá em casa já sentou nele, já sabe dessa história até. Tudo por causa da cordinha. Eu acredito até, porque o Senhor, Ele gosta de agradar, né, o desejo do nosso coração, de satisfazer o desejo do coração. Eu acredito até que esse desejo de comprar a cordinha para pular era para levar a gente para essa promoção.
única que houve lá. Então, nesse caso, a gente fez o quê? Usou bom senso. Tinha o dinheiro para pagar? Era o que a gente queria? Estava precisando? Dava para fazer o negócio? Bom senso, inteligência. Não ia comprar se não tivesse dinheiro, não. Se atolar em dívida. Não, mas a gente tinha a reservinha, estava lá, dava para comprar. Entende como é as coisas, de ser guiado pelo Espírito, e se você não houvesse uma direção específica? Inteligência e bom senso, para você poder fazer as coisas. Amém? Glória a Deus. Estou contando um pouquinho da minha vida, para vocês conhecerem. É bom. A gente precisa contextualizar, porque muitas vezes fica só na palavra, e às vezes tem gente que tem dificuldade de jogar para a sua vida. Aí quando a gente dá um exemplo pessoal, natural daquilo que aconteceu com a gente, você vai ver que já até aconteceu com você essas situações, né? E você nem se apercebeu. Né? Na próxima sua pregação, você pode contar também as suas experiências. Amém? Oh, glória a Deus. Tem alguém nessa noite que